Todo mundo já ouviu falar do avião do juízo final, ou para usar o nome correto, o Boeing E-4. Mas pouquíssimas pessoas parecem saber o que esse nome realmente significa. Porque esse nome evoca todo tipo de imagem interessante na nossa mente, não é mesmo? Uma fortaleza voadora, sala do pânico da Guerra Fria com asas, um grande bunker aéreo feito para que líderes dos Estados Unidos fiquem acima das nuvens de cogumelo enquanto a civilização morre abaixo em radiação. E embora essas imagens não estejam totalmente erradas, também não estão exatamente certas, se quisermos ser pedantes quanto a isso, o que com certeza queremos. Porque o E-4 não foi feito só para proteger pessoas importantes, mas também para preservar algo mais abstrato. A cadeia de comando e, por meio dela, toda a nação. Ser uma espécie de pentágono voador faz do E-4 algo bem mais interessante do que qualquer versão simplificada sugeriria. Por que os Estados Unidos precisavam de um pentágono voador? Bem, basicamente, tudo isso serve para resolver um problema simples. Os postos de comando normais não se movem, o que, no quadro geral, é, digamos, subótimo. Estamos em DEFCON, mísseis balísticos intercontinentais confirmados a caminho, e em algum lugar um cowboy grita "Yeehaw!" em cima de uma ogiva nuclear. Você não acha que nesse dia, Kim Jong-un, Vladimir Putin, ou seja lá quem for, vai mandar uma ogiva direto para a caixa de correio do Pentágono? Quero dizer, é claro que ele vai, assim como ele miraria, na caixa de correio do Comando Estratégico dos Estados Unidos, da base aérea Offutt, do Comando Norte dos Estados Unidos, da base da Força Espacial Peterson, e por aí vai. A utilidade de um pentágono voador é clara. O comandante em chefe e o comando poderiam estar em qualquer lugar até a milhares de metros de altitude. Então, boa sorte tentando eliminá-los. Essa ideia de eliminar o comando num ataque inicial era enorme na Guerra Fria. Isso até ganhou um termo próprio na doutrina militar: decapitação. Decapite o inimigo, segundo essa lógica. E você não só tem a satisfação de eliminar a liderança inimiga, você pode desorganizar completamente a capacidade de retaliação deles. Comandantes de submarinos podem não saber onde ou se devem atirar. Silos de mísseis balísticos intercontinentais podem nem saber se devem disparar na retaliação inicial. Decisões antes feitas por figurões, que viam vidas humanas como estatísticas, agora recaem sobre comandantes de unidades, mais propensos a recusar ordens de atirar. Mesmo que alguns ataquem, dificilmente haverá resposta coordenada. Os alvos serão escolhidos por capricho ou por planos antigos, sem adaptação às circunstâncias. Aqui está o que fazer se tudo der errado. Abra o envelope lacrado. Em outras palavras, mate o cérebro e o corpo ou morre junto ou simplesmente reage de forma cega. Não precisamos deixar isso abstrato. Graças ao fato de que os Estados Unidos simularam ativamente cenários de decapitação, podemos dizer exatamente o quão devastadores eles poderiam ser, tendo como melhor exemplo o exercício Ivy League 82. Realizado em 1982, como o nome indica, o objetivo do exercício era: o presidente está morto, o que diabos fazemos? Comando e controle, ou seja, gestão das forças militares, continuidade do governo e decisões antes e durante um ataque nuclear, era exatamente o que eles analisavam. E o que descobriram? Bem, depois que os soviéticos e seu Pacto de Varsóvia lançaram um ataque convencional na Europa, que então escalou para uma troca nuclear estratégica total no quarto dia, matando o presidente Rogers, o substituto do presidente Reagan. Bem, em resumo, mostrou o quão feias as coisas poderiam ficar uma vez que a liderança tivesse sido eliminada. Não que o sistema americano simplesmente tenha parado de funcionar completamente, não parou, mas ficou seriamente emperrado, com as pessoas que restaram no topo, tentando tomar decisões que poderiam acabar com a civilização sob condições terríveis. Porque havia informação demais de todos os lados, sem tempo, contexto ou liderança sênior sobrevivente para processá-la adequadamente. Embora o vice-presidente Stanton tenha ordenado um ataque de retaliação, a ordem foi dada sob enorme incerteza, com o sistema recorrendo a opções pré-planejadas e suposições de tempos de paz, em vez de um quadro perfeitamente atualizado e onisciente da situação como ela realmente era. Então, é por isso que os Estados Unidos precisavam, e de fato ainda precisam, de um pentágono voador para manter o presidente vivo, quando as ogivas nucleares começarem a voar.
para manter os elos mais vitais da cadeia de comando intactos e, assim, evitar que a máquina militar mais poderosa da Terra haja às cegas. Quando a Casa Branca for incinerada, antes do E4, agora, considerando que o E4 só entrou em serviço em 1974, o que os Estados Unidos faziam antes disso? Bem, nos décadas de 40, nada, porque os soviéticos nem sequer testaram sua primeira arma nuclear, a RDS-1, até agosto de 1949, e na verdade construir um arsenal nuclear levaria ainda mais tempo. Já nos décadas de 50, na verdade, também não houve grandes acontecimentos, apenas alguns momentos que iniciaram desenvolvimentos futuros. Por exemplo, o alarde sobre a defasagem de bombardeiros entre 1955 e 1956 ocorreu quando informações de inteligência erradas fizeram os Estados Unidos acreditarem que Moscou tinha muito mais bombardeiros estratégicos modernos, como o M4 e o Du-95, do que realmente possuía. E então houve o momento. A introdução do R-7 em serviço em 1959, o primeiro míssil balístico intercontinental do mundo. Claro, talvez não fosse tão preciso e nunca esteve disponível em grandes quantidades, mas o fato permanecia. A União Soviética agora podia atingir o território continental dos Estados Unidos quando quisesse, e com isso, como era de se esperar, o Pentágono começou a buscar soluções. Parte disso era baseada em terra, como Robert McNamara, então secretário de Defesa, criando o Sistema Nacional de Comando Militar em outubro de 1962. Uma arquitetura nacional de comando e controle, conectando o Centro Nacional de Comando Militar do Pentágono, locais alternativos de comando, postos de emergência aerotransportados e todas as linhas de comunicação entre eles. Mas eles também começaram a colocar coisas no céu, com o esforço mais notável sendo a Operação Espelho. Isso criou uma duplicata voadora do quartel-general subterrâneo do Comando Aéreo Estratégico, servindo como comando reserva aerotransportado caso a estrutura normal fosse destruída. E como os americanos não brincavam em serviço naquela época, a Operação Looking Glass sempre mantinha pelo menos uma aeronave no ar durante 29 anos, de 1961 a 1990. Não eram só aviões comerciais, cheios de generais, circulando. Era equipamento de verdade, coisa séria. Primeiro, eram aviões-tanque KC-135 modificados, cheios de rádios extras, antenas e equipamentos de posto de comando. E depois, a partir de 1965, eram os EC-135, uma derivação do KC-135, devidamente desenvolvida para essa função, carregando versões melhor implementadas desse mesmo equipamento. Além disso, quando o sistema de controle de lançamento aéreo foi instalado em algumas aeronaves, elas também passaram a ter a capacidade de transmitir comandos de lançamento para os mísseis Minuteman por rádio, caso os centros de controle de lançamento subterrâneos fossem destruídos. Falando em adaptações, como vocês provavelmente gostam de aviões, por estarem aqui até agora, quero dizer, só passaram 7 minutos, mas mesmo assim, provavelmente, são entusiastas. Estas são as principais variantes do EC-135 para quem tiver interesse. O EC-135C foi o primeiro modelo ideal para nossos propósitos, pois espelhava o quartel-general subterrâneo do Comando Aéreo Estratégico e foi o principal da frota durante a Operação Looking Glass. O EC-135N era uma variante realmente horrível. Pronto? Que enfiou todo tipo de radar sofisticado em seu nariz deformado. Boa descrição, George, autor do episódio de hoje, para rastrear foguetes Apollo e mísseis em testes, sem ofensa. Desafiamos você a citar uma única aeronave adaptada com radar saliente que não te embrulhe o estômago quando você vê o quão feia ela é. O EC-135A é o nome correto para os primeiros KC-135 improvisados citados. E, finalmente, para nos trazer de volta ao assunto, o EC-135J, que foi o precursor do E-4. Designada em 1969 para o posto de comando aerotransportado de emergência nacional, era o componente aéreo do Sistema Nacional de Comando Militar citado anteriormente. Na prática, isso exigia uma aeronave pronta para decolar a qualquer momento, com tripulação e apoio, além de um posto de comando voador onde o presidente, o secretário de defesa e equipe pudessem emitir ordens assim que estivessem no ar.
Também era fundamental não para substituir o Looking Glass e sua missão no Comando Aéreo Estratégico, mas para operar junto, transportando a liderança civil e militar, que de fato tinha a autoridade legal para decidir se a nação retaliaria, como retaliaria e o que aconteceria em seguida. Em 1974, o E-4 entrou em serviço e assumiu essa função que mantém até hoje. Agora, vamos falar sobre ele em detalhe. Por que usar aviões jumbo? Vamos começar pelo fato de terem adotado uma fuselagem bem maior. Se você não percebeu, a diferença é realmente radical. O EC-135J tem um comprimento de 40 e 1,5 metros e uma envergadura de quase 40 em comparação com os 70,5 metros de comprimento e quase 60 metros de envergadura do E-4, respectivamente. Toda vez que ouço E-4, me desculpe, mas não consigo parar de imaginar que, quando eu era criança, tinha um canal de TV que transmitia programas ruins, tipo Big Brother e coisas assim, chamado E-4. Coisa completamente diferente. Também há uma explicação simples para esse crescimento, porque o SC-1-335 era um derivado de um derivado de um derivado de uma fuselagem muito menor, o protótipo Boeing 360-780, não o 707 como alguns gostam de dizer, e o E-4, bem, é obviamente baseado no 747, então, é claro, ele é maior. Esta é a aeronave para a qual o termo jumbo foi realmente criado, de tão volumosa que ela é. Mas isso não explica por que fizeram maior só como fizeram. Felizmente, o motivo também não é tão complicado. A missão aumentou e a fuselagem foi ampliada para comportá-la. Nos primórdios do Looking Glass e do posto de comando aerotransportado de emergência nacional, a missão era basicamente tirar a cúpula do governo do alcance das nuvens em forma de cogumelo, mantê-la em contato e manter a cadeia de comando funcionando. Ainda era uma missão e tanto, mas que podia ser feita tranquilamente na parte de trás de um projeto de avião comercial de fuselagem estreita retrabalhado 25.000 vezes. Já nos anos 70, no entanto, o escopo havia se expandido para basicamente coordenar e comandar toda a guerra a partir da cabine, e isso exigia muito mais espaço. Falamos de espaço para a Autoridade Nacional de Comando, Estado-Maior, operadores de comunicações, salas de briefing, áreas de trabalho, descanso e armazenamento de equipamentos. Tudo o que se podia fazer a partir de um bunker subterrâneo do juízo final e tudo o que ele precisava ter foi enfiado na parte de trás de um avião. E tudo isso também precisava ser feito com excelência. Ter o avião do juízo final não adiantava se as respostas fossem lentas e o comando ficasse impotente porque os funcionários se atrapalhavam correndo pelos corredores. Ainda havia a questão da energia. Devido ao equipamento de comando e controle, rádio, sistemas de voz segura, comunicações via satélite, terminais, monitores e processadores. Bem, todos eles precisavam de muita eletricidade, o que por sua vez significa mais geradores, mais refrigeração, mais fiação, mais redundância e mais uma vez, mais espaço. Eles escolheram o 747 como aeronave base porque não tinham outra opção. Ou será que tinham? Porque para tudo, o 747 não era a única aeronave americana de fuselagem larga disponível no início dos anos 1970. Ela foi a primeira, entrando em serviço nas companhias aéreas em janeiro de 1970. Mas também havia o McDonnell Douglas Corrente Contínua. 10 que fez sua estreia em 1971 e o objeto mais bonito já criado pelas mãos do homem, o Lockheed L-1000 e 11 TriStar de 1972. Então, porque não um desses? Porque basicamente a Força Aérea já tinha decidido que os EC-135 simplesmente não eram avião suficiente, mesmo sendo tão grandes. O objetivo era construir algo enorme, o maior que pudesse ser feito de forma realista. O relatório anual do Departamento de Defesa do Pentágono, de 1974, afirmava isso explicitamente. Citando, a necessidade mais crítica, já destacada antes, tem sido um posto de comando aéreo com mais capacidade, sobrevivência e resistência. As aeronaves SC-1-300 e 35 são inadequadas para esse fim por não processarem dados automaticamente, terem comunicações insuficientes, falta de proteção contra efeitos nucleares,
pouco espaço para a equipe e sem possibilidade de expansão futura. Fim da citação. Então sim, realmente não havia essa de ser demais aqui. E assim, o vencedor foi o maior. O 747 simples assim, ponto final. E na verdade, graças a uma análise do Escritório Geral de Contabilidade de 1973, temos uma ideia de quanto mais a mudança para uma plataforma derivada do 747 proporcionaria. O espaço interno deveria aumentar para 325 metros quadrados, em comparação com apenas 82 metros quadrados em um EC1 335. A autonomia de voo deveria chegar a mais de 16 horas, em comparação com apenas 12 horas. A capacidade de carga foi definida para mais que dobrar, atingindo 38.500 quilos contra 18.100 quilos do EC135, dentro do avião do juízo final. Agora, além das ideias vagas de toneladas de equipamentos de comando e controle, bem, o que realmente acontece dentro do E4? Como ele é projetado? O que ele tem? Como funciona? Sem surpresa, porque originalmente achamos que nossa conversa aqui seria algo como, sei lá, cara, é confidencial ou algo assim. Na verdade, há muita informação disponível. A informação não se apresenta facilmente, pois costuma estar enterrada em longos documentos, ordens técnicas e manuais de treinamento como este. E, rapaz, que coisas interessantes eles nos contam. Para começar, como a ordem técnica, que acabamos de mostrar na tela, chama uma disposição da cabine do E4B. Isso mostra que grande parte da aeronave é organizada mais como um escritório, otimizado para um fluxo de trabalho longo e compartimentado, do que como uma grande sala de guerra voadora do Doutor Fantástico. Está claramente escrito: cabine de voo, área de descanso no convés superior, área MCA, NCA, Autoridade Nacional de Comando, entrada dianteira, sala de conferências, sala de instruções e área da equipe de batalha. Então você pode ver o que queremos dizer. É um escritório, uma suíte compartimentada de gerenciamento de crises com asas. Mas aí a ordem técnica muda e lembra que não é só um escritório. Esta máquina de guerra descreve áreas de controle de comunicações, área de controle técnico e descanso, área de aviônicos de voo, áreas inferiores de equipamentos dianteira e traseira e área inferior de antena de fio de arrasto. E aviônicos, caso você esteja se perguntando, são os sistemas eletrônicos da aeronave, caixas e fiações que permitem seu funcionamento, navegação e comunicação externa. Uma parte significativa de tudo isso também, talvez sem surpresa, é dedicada a manter os ocupantes vivos e de maneiras que você talvez não espere. Por exemplo, se o mundo foi para o caos nuclear, você realmente não vai querer puxar ar contaminado de fora, não é? Então, eles instalaram 4 conversores de oxigênio com capacidade de 75 litros cada. Um dispositivo que armazena oxigênio em estado líquido, onde ele é mais denso e, portanto, ocupa menos espaço, permitindo carregar mais quantidade. E depois, converte esse oxigênio em gás respirável sob demanda. Daí o nome. E nós fizemos alguns cálculos sobre quanto tempo achamos que isso duraria, já que nenhuma das nossas fontes decidiu nos informar. E nós estimamos que 300 litros de oxigênio líquido se transformariam em 258 mil litros de oxigênio puro, ou cerca de 1.230.000 litros de ar de cabine, se a mistura usual de 21% de oxigênio fosse mantida. É suficiente para manter 100 pessoas respirando por 7 dias ou 10 pessoas por 72. Receba isso com ceticismo, pois é um cálculo aproximado e improvisado, mas ilustra o ponto. O E4 foi projetado para ser selado durante operações em condições extremas. Eles pensaram em como todos devem sair rápido quando a missão acabar e ele pousar em ambiente com radiação. A ordem técnica traz um diagrama das rotas de escape da aeronave em preto e branco, indicando compartimentos principais, portas, botes salva-vidas e caminhos de emergência. Nós também íamos continuar e contar para vocês algumas das especificações técnicas dela, mas na terceira versão do roteiro de hoje, percebemos que basicamente não havia como escrever isso sem virar uma sopa de siglas e explicações intermináveis que quebram o ritmo. E como a pessoa que acaba lendo isso, George agradeceu muito. Então, vamos manter as coisas simples. O E4 é um 747 normal, especificamente um 747-200, com tudo o que você imagina que isso implica como projeto básico.
Depois, ele recebeu uma quantidade enorme de equipamentos de comunicação, comando e controle de última geração, de ponta, instalados nele, com alguns ajustes aqui e ali para acomodar tudo corretamente. Falando em aeronaves, agora provavelmente é um bom momento para acrescentar um fato suplementar, mas também muito importante, que é que uma das nossas citações, neste capítulo, fez alusão a... Bem, existem dois tipos diferentes de E4. O E4A foi surpreendentemente o primeiro deles. Quem diria? O padrão inicial de produção foi construído entre 1973 e 1974, do qual foram feitos 3 exemplares e que estabeleceu o conceito básico de posto de comando aéreo. E o outro, como os mais atentos entre vocês já devem saber, foi o E4BB, que veio em seguida. Entrando em serviço pela primeira vez em 1980, há apenas um desses que é realmente novo, tendo sido construído também em 1980, enquanto o restante que compõe a frota completa de 4 aeronaves que temos hoje são modelos A anteriores adaptados ao novo padrão. O trabalho na última dessas conversões foi concluído em 1985. Se você cria conteúdo ou já tentou montar um vídeo, então já sabe o quanto de filmagem e material é necessário para fazer algo bom. A ferramenta que me ajuda a contar melhores histórias é a patrocinadora do vídeo de hoje, Storyblocks. A Storyblocks, com uma biblioteca com mais de 7 milhões de ativos de alta qualidade, feitos por humanos, facilita encontrar o que preciso e torna todo o processo simples e rápido. De filmagens a músicas, efeitos sonoros e até modelos do After Effects, você pode literalmente fazer um vídeo inteiro só com o conteúdo que encontra na Storyblocks. Assim, posso focar na história e terminar o vídeo mais rápido, sem alternar plataformas. Eles ainda têm ferramentas de IA que facilitam a produção. A narração por IA deles, com tecnologia da Eleven Labs, gera locuções com voz natural. Se precisar de visuais personalizados, a edição de vídeo por IA da Runway permite criar conteúdo refinado rapidamente, mantendo o controle total do processo criativo. Além disso, você tem acesso a milhares de modelos diretamente em programas populares como Premiere e After Effects, onde a maioria dos criadores já faz sua edição e efeitos visuais. Isso economiza horas do seu tempo. Storyblocks oferece acesso a uma enorme biblioteca de recursos e com uma assinatura você pode baixar conteúdo ilimitado. É uma opção extremamente econômica. Para contar histórias melhores, acesse o link na descrição ou escaneie o QR Code. Você pode conseguir 15% de desconto em qualquer plano anual por tempo limitado. Então confira agora! E agora, vamos voltar ao vídeo. Feito para resistir ao impensável em tecnologia, precisamos continuar com a ideia de sobrevivência por mais um capítulo agora, porque, na verdade, há um detalhe fundamental aqui que vale a pena dissecar por si só. Como ele sobrevive a um pulso eletromagnético ou PEM quando as bombas começam a cair. Se você está se perguntando, é isso mesmo, uma explosão curta de energia eletromagnética. Bombas nucleares produzem isso porque raios gama liberados na detonação colidem com moléculas do ar e liberam elétrons Compton de alta energia. São desviados pelo campo magnético da Terra, gerando um campo elétrico e magnético que muda rapidamente e se irradia. Equipamentos eletrônicos não toleram esse campo, pois fios, cabos, circuitos, trilhas, antenas ou até um longo trecho de cabos numa aeronave podem funcionar como receptores improvisados, captando parte do pulso e convertendo-o em picos de voltagem e corrente. Isso pode queimar fontes, embaralhar estados lógicos, corromper a memória ou causar latch-up, quando componentes entram em curto e se autodestroem. Pulsos EMP nucleares podem abranger áreas muito grandes quando detonados em alta altitude. Quanto mais alto ocorre a detonação de uma bomba nuclear, maior é a parte da atmosfera afetada pelos raios gama e a área onde o campo magnético da Terra transforma elétrons em um pulso espalhado. Temos números para comprovar isso. A detonação da cota da Operação Red Wing, uma explosão real de 1,1 megaton, realizada pelos americanos em junho de 1956 no atol de Bikini, ocorreu a apenas 3 metros do solo.
com seu IMP sendo mais potente entre 3,2 e 8 km do hipocentro e permanecendo uma ameaça para eletrônicos até 12,8 km. E isso, honestamente, mesmo distante, não vale nada. A detonação Starfish Prime da Operação Fishbowl, em julho de 1962, foi outro teste americano em que uma ogiva de 1,4 megaton explodiu a 400 km de altitude. E isso apagou a iluminação das ruas e disparou alarmes de roubo no Havaí, que ficava a 1.500 km de distância. Sim, os projetistas do E4 agiram corretamente ao tratar com seriedade a mitigação de EMP. Pois as pessoas costumam exagerar o tamanho do efeito numa altura típica de detonação em combate, que geralmente é de poucos centenas de metros. Aquelas cenas clichês em videogames e filmes onde uma bomba nuclear explode e aviões caem do céu. Isso realmente aconteceria no mundo real. Isso sem falar em detoná-las intencionalmente em altitudes mais altas, especificamente pelo efeito EMP, que também é algo totalmente previsto na doutrina do mundo real. Felizmente, já conhecemos há muito tempo como proteger objetos contra IMPs, até antes do uso de bombas nucleares. Os princípios básicos já foram descobertos. Lá nos anos 1830, quando um sujeito que você talvez já tenha ouvido falar, Michael Faraday, demonstrou isso. Uma blindagem condutiva poderia manter os efeitos elétricos do lado de fora, em vez de dentro. Quanto à proteção contra a EMP nuclear, começaram a entender isso nos anos 1960, aplicando princípios antigos para proteger sistemas essenciais. Blindagem metálica, depois filtrando e selando cada cabo, antena, porta, janela e conexão de energia que pudesse permitir a entrada dos pulsos, e assim por diante. O que tudo isso significa no E4? Muitos detalhes ainda são secretos, mas há algumas informações liberadas, como este relatório de novembro de 1980, que sugeria submeter o E4B a um teste de conceito. Testes no simulador Giant Trestle de EMP da Força Aérea, e que ele fosse equipado com um gerador de pulsos especial para testar a antena de fio de arrasto da aeronave. Isso revela pouco sobre as tecnologias e métodos usados. Mas isso nos mostra que eles não estavam apenas preocupados se o avião, de modo geral, era à prova de EMP ou não. Eles estavam preocupados com pequenas partes do seu design e se essas poderiam ou não servir como caminhos negligenciados para um pulso entrar. E isso é tudo o que sabemos. Sério, além dos princípios gerais de proteção contra IMP e de pequenos trechos como o que acabamos de ver, é só isso. Na verdade, dê uma olhada nessas páginas de um relatório de 1980. Eles realmente não são muito abertos com... Agora, vamos voltar nossa atenção para outra questão agora. Como isso é realmente usado? Sabemos que ele é o Centro Nacional de Operações Aerotransportadas, um pentágono voador criado especialmente para uma guerra nuclear. Mas ainda não tivemos uma guerra nuclear, tivemos? E que assim continue, para sempre, se Deus quiser. Não é tão provável. E com o fim do Looking Glass em 1990, eles nem mantêm mais um no céu o tempo todo, só por precaução. Não. Sem Guerra Fria, tais extravagâncias são desnecessárias. Essa é a lógica. Então, os E4 ficaram largados em algum hangar empoeirado, esperando o dia do julgamento chegar, sem fazer nada? Bem, sim, para ser justo, em parte eles ficaram mesmo, mas o escopo da missão também aumentou consideravelmente ao longo dos anos desde então. Agora funciona como um nó de comunicações móvel para assuntos importantes, como trocas nucleares, garantindo o funcionamento do Estado americano caso falhem os meios normais de comunicação e comando. E nada exemplifica isso melhor do que o papel do E4 no dia que abalou o mundo, 11 de setembro. O dia começou comum para o E4 já em solo na base aérea de Andrews, onde aguardava para buscar o ex-conselheiro de Segurança Nacional Brent Scowcroft para o debriefing do Global Guardian, importante exercício de comando e controle nuclear. Mas então, às 8h46, o voo 11 colidiu com o One World Trade Center. Inicialmente, houve confusão para a tripulação ao ouvirem no rádio que uma aeronave atingira uma das torres.
Mas isso era parte de um exercício do Global Guardian ou algo real estava acontecendo? Por instantes eles não tinham certeza. Mas não ficou ambíguo por muito tempo e eles decolaram imediatamente. Após longa espera no solo, solicitaram e receberam partida imediata, subindo para um espaço aéreo rapidamente esvaziado, enquanto os Estados Unidos fechavam totalmente seu espaço aéreo civil. Essa aeronave acabou indo para a base aérea de Offutt, pousando lá pouco antes do Air Force One. E depois que Bush chegou e partiu, ela não foi desativada nem guardada. Não, ela foi reabastecida, enviada de volta ao ar e voou por 20 horas em órbita de sobrevivência, pronta para pousar e resgatar os figurões se a situação piorasse. E essa nem foi a única história com o E-4 no céu naquele dia, pois outro E-4 com outro indicativo de chamada também voava separadamente. Venus 77 decolou de Andrews como parte da resposta de continuidade mais ampla, subindo sobre a área de Washington, na remota possibilidade de que os ataques fossem o movimento inicial de algo ainda maior. Agora sabemos que não eram, mas era uma preocupação real naquele dia. Mais aviões viriam depois? Havia algo mais após eles? Eles não sabiam. O E-4 foi preparado assim, mas foram dispensados quando ficou claro que não haveria mais ataques. Você entende o que queremos dizer? Não foi um incidente nuclear. E ainda assim, lá estava o E-4, um centro aéreo para a continuidade de governo lançado ao céu, não porque o fim dos tempos havia chegado, mas porque, para os Estados Unidos, parecia muito que sim. E não é só o terrorismo que os faz decolar também. Eles também aparecem sobre áreas atingidas por desastres naturais, especificamente em apoio à FEMA, onde fornecem comunicações vitais e capacidade de comando e controle para os esforços de socorro. O furacão Marilyn de 1995, nas Ilhas Virgens Americanas, é o caso mais bem documentado desse papel, com o Serviço de Pesquisa do Congresso registrando que a FEMA o acionou após a tempestade para levar a equipe nacional de gerenciamento de resposta a emergências a St. Thomas em 16 de setembro. Foi também a primeira vez que um E-4 foi usado em operações de socorro a desastres, segundo a FEMA. Hoje, o uso do E-4 é mais monótono. Serve como escritório voador para o secretário de Defesa, especificamente para manter algo chamado de conectividade de comando e controle do título Chess, que, caso você esteja se perguntando, se refere ao título Jazz do Código dos Estados Unidos, principal legislação federal das Forças Armadas, abrangendo organização, funções e comando. Afirma que o secretário tem autoridade, direção e controle sobre o Departamento de Defesa. Assim surge o E-4, permitindo que exerçam essas funções de qualquer lugar do mundo. E quando digo qualquer lugar, é realmente qualquer lugar. Ao longo dos anos, transportaram secretários de defesa para lugares diversos, como o Iraque, sob Rumsfeld em 2005, Sevilha para a OTAN, sob Gates em 2007, Bishkek, no Quirguistão, sob Panetta em 2012, Israel, Jordânia, Arábia Saudita, Egito e os Emirados Árabes Unidos, sob Hegel em 2013, Bruxelas sob Mates em 2017 e Sydney, com paradas seguintes na Nova Zelândia, Mongólia, Coreia do Sul e Japão sob Spare em 2019. Não é o único avião no céu. Ok, preciso pedir desculpas, porque talvez eu tenha te enganado um pouco. Sabe como chamamos o E-4 de avião do juízo final, sugerindo que era o único? Bom, não é. E não é como se tivéssemos alguns predecessores, blá blá blá. Não, quero dizer que ele tem um contemporâneo. Aqui, agora. Especificamente, é o Il-80 russo. E tudo o que estamos dizendo é, para aqueles de vocês que ficaram ofendidos com nossas marcações de que toda aeronave volumosa e rara era horrível, quero dizer, é só olhar para o estado disso. Baseado em um avião comercial L-86, ele voou como protótipo sob a foice e o martelo, mas, devido ao caos absoluto da transição, só entrou em serviço em 1992 com 4 unidades convertidas, todas provenientes da antiga indústria Aeroflot. Tecnicamente, o L-80 segue a mesma lógica sombria do E-4. Sobreviver, manter-se conectado e gritar ordens no vazio após tudo em terra ir para o inferno. Não sabemos detalhes do que há sob o capô, mas os russos destacam os principais pontos.
com seu suposto complexo de comunicações e controle a bordo, e há relatos na TASS apontando a MPP Palliette como a principal desenvolvedora de todo o conjunto. Se você está se perguntando quem eles são, nós também não sabíamos. MPP Palliette é um dos principais especialistas russos em equipamentos de comunicação militar aérea e remanescente de uma antiga estatal soviética fundada em 1964. Além disso, a Rostec, um gigante estatal de defesa e manufatura avançada, também deve estar modernizando a frota, com comentários de 2020 dizendo que as aeronaves recebiam novos sistemas de comunicação para melhorar a confiabilidade do controle sobre forças nucleares e convencionais. Esse trabalho está em andamento ou já foi concluído? Porque se você olhar para fotos mais recentes, das poucas que existem, você pode ver todo um novo sistema de antena de fio rebocado saindo da parte de trás. Segundo a RIA Novosti, isso teria algo a ver com submarinos. No entanto, todo esse trabalho pode, na verdade, ser apenas uma medida provisória, já que supostamente há um substituto totalmente novo sendo desenvolvido. Tudo o que sabemos com certeza, confirmado abertamente pela mídia russa, é que será baseado no Il-96. Isso faz sentido, pois é uma aeronave mais nova, com maior alcance e ainda em produção. É útil, considerando que o Il-86 está fora de produção desde 1991, então só Deus sabe o estado das ferramentas principais, se é que ainda existem. Pelo que podemos perceber, é só isso. O Il-80 é o único verdadeiro equivalente ao E-4, o avião do juízo final, atualmente nos céus. E isso é estranho, porque se você ouvir o que a China diz, pode acabar pensando que eles também têm um. Por exemplo, este artigo sobre o desfile do 70º aniversário da República Popular em 2019 se refere ao KJ500H como abre aspas, aeronave de alerta aéreo antecipado e comando de missão especial, fecha aspas. E o KJ200H como uma aeronave que pode, citando novamente, servir como um posto de comando aéreo. Mas veja só, pequenos, de alcance curto e turbohélice, não parecem se encaixar na ideia de avião do juízo final que conhecemos, certo? Sinceramente, é difícil imaginar essas aeronaves funcionando assim, mesmo com um redesenho radical. Graças à habilidade de ler chinês, esclarecemos a questão. Foi só um mal-entendido de linguagem. Embora possam ser traduzidos como centro ou posto de comando aéreo, esses termos não têm exatamente o mesmo significado no contexto completo. A Força Aérea do Exército de Libertação Popular costuma chamar aeronaves de alerta antecipado assim, o que faz muito mais sentido, não faz? Então sim, a menos que algo gritante tenha passado despercebido e nos faça passar vergonha quando você assistir. A China, apesar de seu setor aeroespacial de ponta e das ambições bastante óbvias de se tornar uma superpotência, não possui um avião do juízo final. Falando em coisas que deixamos passar, vamos tirar um momento para discutir o E-6. Sem dúvida, alguns de vocês estão gritando algo como ele não conta como um avião do juízo final. E para todos vocês, em resumo, não, ele não conta, pelo menos não exatamente no mesmo sentido que o E-4 e o Il-80. Porque sim, o E-6 faz absolutamente parte da arquitetura mais ampla de comando e controle nuclear aéreo dos Estados Unidos. Em 1989, entrou em serviço para o TACAMO, sigla para assumir o comando e seguir adiante, missão de manter comunicações com submarinos de mísseis balísticos APCIS. Mais tarde, na versão E-6B, também assumiu as missões Looking Glass e operou o sistema de controle de lançamento aéreo. Então, isso tudo tem a ver com um avião do juízo final? Bem, sim, com certeza. Ele cumpre a mesma função do E-4 e do Il-80. Mas ainda não. Não é um centro nacional de comando aéreo amplo para o presidente, o secretário de defesa, o Estado-Maior Conjunto e toda a máquina estatal como o E-4 é. Então não conta. Futuro. Chegamos à última questão de hoje. O que vem agora? Apesar do mistério da Guerra Fria e dos esforços para atualizá-los e mantê-los relevantes, a verdade é que os E-4 mais antigos, os 3 E-4A convertidos em E-4B, já têm mais de 50 anos,
Só é possível modernizar e estender a vida útil algumas vezes antes que o problema se torne inevitável. Sistemas essenciais integrados, sem possibilidade de atualização, viraram problema. Até as fuselagens são um desafio. Há apenas um número limitado de ciclos que elas podem suportar, ou seja, o número de vezes em que são pressurizadas e despressurizadas antes que o alumínio comece a sofrer fadiga e elas se tornem perigosas demais para voar. Curiosamente, no país que gasta 1/3 do orçamento mundial de defesa, a solução tem sido comprar de segunda mão. Sério. Especificamente, são as aeronaves HL-7 1630, HL-7 1636 que eles compraram. Todos. 7478. Mínimo anteriormente da Korean Air, adquiridos em maio de 2024 em um acordo de aproximadamente 675 milhões de dólares. E agora que eles estão em Sierra Nevada, pelo menos se a documentação de registro estiver correta, o Departamento de Defesa vai gastar mais 13 bilhões de dólares convertendo-os em E-4C, uma nova variante sob um novo programa. O Programa Centro Aerotransportado de Operações de Sobrevivência substitui o antigo Centro Nacional Aerotransportado de Operações. Nós, basicamente, não fazemos ideia de como eles vão ser construídos ou quais sistemas vão ser instalados neles. Quer dizer, nós procuramos, mas a resposta repetida pelas autoridades é basicamente: isso não é da sua conta. Por exemplo, a empresa responsável pelas melhorias, a Sierra Nevada Corporation, acho que podemos confiar nesses documentos de registro, afinal, disse, citando: a escolha da USAF pela SNC marca um dos maiores contratos de modernização de aeronaves concedidos a uma empresa que não é a fabricante original da aeronave, OEM. Indica uma nova abordagem de aquisição que prioriza sistemas abertos, promovendo inovação, agilidade e competitividade de custos. E se você conseguir tirar alguma coisa daquele monte de discurso corporativo, sorte sua, mas para mim aquilo foi só ruído. Da mesma forma, sabemos que Rolls-Royce e L3 Harris foram trazidas como parceiras, mas apenas no sentido amplo de que a primeira fornece soluções de energia e propulsão, e a segunda oferece suporte de comunicação, incluindo a mais recente tecnologia de comunicações resilientes, comunicações aéreas, terrestres e espaciais e tecnologia de sistema aberto. Então, resumindo, nós não fazemos ideia sobre o E-4C vai ser grande, vai ser impressionante, vai ser construído a partir de antigos aviões comerciais da Korean Air. Isso é tudo o que sabemos. Precisamos esclarecer que são fuselagens usadas, pois isso está correto como você viu. Mas deixar só nisso é um pouco injusto, porque não foi o caso do Departamento de Defesa tentando economizar ou cortar custos. Não, eles tiveram que comprar de segunda mão, porque a produção do 747 terminou em 2023. E, na verdade, jatos Jumbo praticamente não existem mais. Ponto final. O antigo modelo de hub and spoke, que os tornava economicamente viáveis para as companhias aéreas, onde eles faziam rotas longas para destinos limitados, lotados de rotas alimentadoras mais curtas para levar os passageiros mais perto do destino final, está praticamente morto. Esse modelo foi substituído por wide bodies menores e mais econômicos, como o 787 e Airbus A350 que voam de ponto a ponto. E falando em Airbus, a produção do A380 também terminou em 2021. Como dissemos, o Departamento de Defesa precisou comprar de segunda mão para que o E-4C fosse baseado em um avião comercial. A menos que quisessem um EC-1335 novo, uma aeronave que basicamente não servia para o papel de posto de comando aerotransportado de emergência nacional. Então, onde tudo isso nos deixa? Bem, esperamos que isso nos deixe com uma imagem muito mais clara do que realmente é o E4. Porque, como vimos, não é apenas um truque, não é um projeto de vaidade mal concebido, nem é uma maluquice de engenharia excessivamente ambiciosa da Guerra Fria. É uma aeronave real construída para atender a uma necessidade real e, por enquanto, é a máquina de ponta para satisfazer uma exigência doutrinária real. Talvez o requisito mais importante também, não apenas sobreviver ao dia do julgamento em si, mas garantir que a América, ainda que reduzida a uma sombra dizimada e irradiada do que já foi, sobreviva junto com ele. Obrigado por assistir.